A gente volta agora então, vamos lá com o André Machado para a gente poder conversar. Vamos ver se agora sim, hein, Ogro? Teu microfone traz aí o som. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, meninas. Quando você falou que o microfone estava mutado, você não ouviu, mas quando você falou a Ogro de Wall Street, também sou a Ogra, eu ia falar para você, give me four, porque os ogros têm só 4 dedos, né? Give me four. E ontem eu identifiquei Ogra porque eu sou sincera, mas eu tenho um coração bom, gente. Mas tem que... mas é o meu caso. Eu também acho que eu tenho um coração bom. Mas eu tô verde, mais polida. mas é bom. E eu identifiquei... eu tô mais polida, hein, Ogro? Ontem. Quem? Ontem você entrevistou uma pessoa. Eu teria que olhar o vídeo para salvar o nome, não anotei por causa da Covid, minha memória tá um lixo. É comentarista, analista de comércio internacional. Comércio internacional não. É um que tem um sotaque nordestino. Ontem no meio, 11 da manhã, mais ou menos. Bom, eu vou também, tô igual o Ogro. A Débora me conhece aqui há uns 15 anos, ela sabe me falar que eu não tenho memória, eu não posso nem jogar a culpa na Covid, porque sempre fui assim desde antes do Covid. Mas vou pesquisar aqui também, não lembro agora. Como? Foi entrevistado? O entrevistado. Foi Ruschel? O Ruschel. Foi Ruschel? Leandro Ruschel? Não, foi antes dele. Não, o Leandro eu conheço, foi antes dele. Manuel Pessoa. O Emanuel também. Pernambucano. Ele é Ogro. O Emanuel, ele é de casa. O Emanuel falou ontem assim, os líderes são todos pamonha. Eu chutei aqui até minha garrafa de água na hora, caiu, fiquei até emocionada. Eu tava assistindo, eu vi, mas ele mandou outras também na lata, assim, do tipo, esse é ele Ogro. Ele é do nosso, André. Ele é nosso. Ele é do nosso time. A gente é sincero só, Manuel, né? A gente só é sincero, Emanuel Pessoa. Grande Emanuel. Nós só somos sinceros. Tem que ser sincero. O mercado financeiro, se você não for sincero, o preço de desmascara depois, não adianta. O preço tá certo sempre. Se a gente ficar inventando historinha, narrativa, vem o preço depois na tua cara, na tela, e fala, tá vendo? Você estava errado, você me ignorou, né? O preço está dizendo uma coisa e o pessoal está inventando narrativas de outras coisas. Vídeo Ibov, UDI agora, né? Eu vi que o varejo está subindo hoje, né? E ele, terça-feira passada, ele cravou um alvo para mim de baixa e, de lá para cá deu 3 dias de porrada. Mas, por exemplo, a tendência de varejo é claramente de baixa ainda. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque às vezes depois de cair 90%, pode subir 50%, mas não faz nem cosquinha para a queda toda. O pessoal fica muito com efeito ancoragem, né, de que vai voltar para onde estava. Se voltar para metade do que estava, já teria que ser uma alta de 500%. Se subir 50%, não significa absolutamente nada. Para quem está especulando, fazer um trade, né, de 2 semanas, 3, para pegar 50% é a melhor coisa do mundo. Mas isso é coisa para profissional. A maioria continua fazendo o preço médio quando a tendência continua sendo de baixa, né? E agora, até prova em contrário, a gente pode estar tendo um repique. E por que eu estou dizendo isso? Porque ontem, não sei se você comentou, se comentou, devo ter perdido esse momento do programa, os números do Serasa, por que está impactando tantos bancos? Saiu ontem, o número de negativados em maio, pela Serasa, atingiu 66,6 milhões, 666, número da besta, né, ainda por cima, 66,6 milhões de CPFs inadimplentes no Serasa. É o maior número da série histórica iniciada em 2016. Comparando com maio do ano passado, entraram mais 4 milhões de CPFs. E 1/3 disso, tá, 28, um pouco menos de 1/3, 28% é atraso de cartão e banco, ou seja, onde não tem colateral, não tem garantia para haver recuperação desse crédito. E aí, qual é a narrativa que eu estou vendo o pessoal fazendo agora com esse aumento de Auxílio Brasil? Não, o consumo agora vai bombar, porque olha quanto dinheiro vai entrar agora em circulação. Esse dinheiro vai entrar provavelmente, se as pessoas não usarem para sobreviverem, para pagarem, botarem comida na mesa, os desempregados, etc., talvez usem para sair do Serasa, não é para ir no shopping comprar. Galera, eu tô fazendo igual o Emanuel, Paula, eu tô falando a real. Tem que falar, André. 66 milhões de pessoas negativadas no Serasa. Sim. 66 milhões de pessoas negativadas.
Entendeu? Então, muito o cenário não está dos melhores. O Risco Brasil voltou a subir hoje. Só o próximo alvo que eu tenho já incrementaria o prêmio nas curvas de juros em 0,25%, todos os DI, só por conta de Risco Brasil, fora, fazendo aquela conta de padeiro, né? Fora o que teria que ser descontado por tabela, né? Em fluxo de caixa descontado, esse 0,25% nos próximos 5 anos, qualquer empresa, seja de growth ou não. Ou seja, tudo isso entra no cálculo dos preços. O mercado é muito planilha Excel. Claro que tem o sentimento, tem a percepção, mas é planilha Excel. Você vai lá na Bolsa de Chicago, vê lá qual é a probabilidade de aumento de juros do Fed na próxima reunião. 99,9%. Como é que está a curva de juros ao longo de todos os vértices? Está subindo tanto. Como é que está o risco país? Tanto. Quanto está o diferencial de juros do Brasil para os Estados Unidos? Quanto está a inflação do Brasil? Quanto está nos Estados Unidos? Como é que está o índice de difusão da inflação? Como é que está o payroll? Se você olhar, todos os repiques que o Ibov deu foram na véspera de payroll. O Ibov não, perdão, o SP500. Tudo na véspera de payroll. Coincidência? Eu tenho uma frase de Ogro, Paula, que se você quiser copiar, você fica à vontade. Coincidência no mercado financeiro é a mesma coisa que se tirar uma meleca, passar embaixo da mesa e encontrar outra grudada. Não tem coincidência nesse universo, né, de bolsa de renda variável. Não tem. O pessoal continua fazendo narrativas, sei lá para qual razão. De novo, não cabe ser pessimista ou otimista, é ser realista, olhar preto no branco. E eu, como grafista, eu tenho uma regra que diz, duas regras dentro da teoria de Down, que são, acho que as mais curtinhas e as mais importantes, onde a gente poderia falar horas sobre cada uma delas. Primeira regra: o preço desconta tudo. Acabou. Então não tem que ficar discutindo, falar, o mercado está errado, o PL está muito barato, está na mínima histórica, vamos comprar. Se realmente o mercado, essa entidade onisciente e onipresente, que envolve institucional, varejo, gringo e tudo mais, realmente achar que está barato, vai começar a subir, vai armar um pivô de alta e vai embora. Agora, enquanto não fizer isso, você não pode falar que está errado. Então o mundo inteiro está enxergando errado, só você que está vendo o que é certo. Só você que é clarividente fala, não, está errado, está barato, vou comprar. Tentar achar fundo é fatal nessa profissão. Essa é a primeira regra. Segunda regra: toda tendência é válida até ser revertida. Enquanto o mercado estiver caindo, fazendo topos e fundos descendentes, perdendo fundo, perdendo suporte, é venda. Não tem que arriscar compra, né? Porque com a hora que o mercado virar, você pode até perder os primeiros 5, 10, 15 mil pontos que seja. Se o mercado voltar para um bull market, ele sai de 60 mil, vai para 130, são 80 mil pontos. O que são 10 mil pontos que você deixou passar para ter a certeza que o mercado virou? Não é nada, até porque a gente está falando de Ibov. Quando a gente fala de ações, a gente vai ver ações e de repente vão subir 300%. Né? Eu vi isso há 2 anos atrás com Braskem, com papéis assim que, excelentes. Então, Petrobras e Vale, a gente viu de novembro, dezembro passado para cá também, e 100% de alta. Só a CSN caiu agora nesses últimos 1 mês e meio, 2, caiu 50%. Né? E CSN é daquela quando anda dando porrada, seja para cima ou para baixo. Então é só ter paciência e esperar. Agora, você tem que estar vivo, né, para quando esse momento chegar. Não adianta dilapidar todo o seu patrimônio, seu capital, tentando acertar fundo, né? Parece às vezes que a galera tem caixa infinito, porque toda hora eu tô vendo o pessoal falando que está comprando porque caiu muito. Da onde estão tirando tanto dinheiro para comprar, né? E o volume da bolsa, né, ontem especialmente, eu não tô vendo muita gente, o mercado profissional comprando, não. O volume que fez ontem, né? Não teve uma enfiada ontem, uma queda, mas tipo assim, não apareceu comprador, o pessoal foi enfiando para baixo sem ter comprador para segurar, né? Então caiu fácil ontem, e para baixo todo santo ajuda, né? Mas eu tinha comentado com vocês ontem para a gente falar de dólar hoje. Tá de pé a agenda ou você
quer falar algum outro tema mais... Não, eu queria você falou exatamente agora de falar para baixo, me fez lembrar, porque eu queria, na verdade, falar de dólar e de euro. Por quê? Né? A gente viu ontem, né, essa paridade, até inclusive estamos ainda mantendo ali $1, €1, uma mínima aí que não se via desde 2002, e a gente viu o dólar subindo com aversão ao risco, né, por um temor de recessão global, e o euro aí nessa paridade de preço. Queria entender exatamente, né, a sua visão em relação a essas duas especificamente moedas aí, se realmente esse dólar abaixo, né, trazendo essa paridade esse euro abaixo, chegando nessa paridade do real, pode trazer sinais de que talvez aí, de repente, a Europa estaria em sérios apuros, que a recuperação por lá pode demorar até muito mais aí do que algumas pessoas falando nas notícias, né, sendo realista, como você gosta de dizer. Na sua visão aí, como que você vê, né, e as perspectivas aí em relação ao euro com essa paridade aí ao dólar? E se quiser falar do dólar também, fica à vontade. Eu vou mostrar para vocês alguns gráficos, que às vezes uma imagem é melhor que 1000 palavras, mas não é só o euro que está se desvalorizando. O iene também atingiu mínimas históricas aí, e o iene é aquele carry trade perfeito, é aquela moeda de reserva, é para onde o pessoal corre, né? Existem vários analistas que fazem uma espécie de gráfico de força relativa usando o iene, né? Usando iene como denominador para poder fazer comparações ao longo do tempo, pela característica da própria economia japonesa e da moeda, do iene. Então, todas essas moedas envolvidas estão se desvalorizando. Por quê? Vamos falar de Europa especificamente, iniciando, né, que aí seria o caso do euro. Um dos fatores que está impactando além da questão do próprio Banco Central Europeu, da Christine Lagarde, não está vindo com o mesmo discurso hawkish que o Fed foi obrigado a vir recentemente, e o payroll de sexta-feira só confirmou isso, quando mostrou uma criação de vagas muito acima do esperado. Apesar, eu acompanhei a análise do Cabral à tarde, ele comentou que, em compensação, maio e abril teve uma revisão para baixo, mas mesmo assim o saldo continua positivo, né? E a taxa de desemprego continua lá nos 3,6, pleno emprego. Então, e o salário médio aumentou 5,1. Então você começa a ver tudo isso. É matemática, o Fed tem que dar porrada. O pessoal fica naquela expectativa de sinais de que a recessão já está dando as caras, para ver se o Fed muda o discurso, a curva de juros dá uma devolvida de prêmio, e na verdade os dados só mostram que, por enquanto, não tem cenário de recessão nenhuma. Então, com isso, as apostas continuam firme e forte em 75 pontos de aumento pelo Fed, e sabe Deus depois, né? Por conta até dessa inflação de serviço, que sempre é a mais difícil de ser debelada, né? E ainda não só a inflação, mas também com pleno emprego. Então, os Estados Unidos está numa situação muito mais favorável para esse aumento de juros do que a Europa, que está no meio de uma guerra. E eu até te mandei na sexta-feira, lembra que eu comentei na terça passada que o Putin tinha submetido um projeto de lei dia 1º de julho para o Duma, para o parlamento russo, onde praticamente ele, sem declarar guerra oficial, guerra total, ele botava toda a economia russa em uma situação de guerra total, né? Ou seja, a partir desse projeto de lei, ele pode chegar numa fábrica que faz geladeira e falar: agora você vai fazer tanque, e eu vou pagar tanto pelo seu tanque, e a fábrica tem que aceitar o contrato, né? Você faz TV, agora você vai fazer radar para os meus aviões, e eu vou pagar tanto pelo seu radar, né? Os salários, né, podem ser agora abaixo do salário mínimo, os turnos noturno e final de semana não precisam ser remunerados, né? Ou seja, esse projeto foi aprovado sexta-feira pela Duma, sexta-feira. Então, eu não sei se os economistas lá, o mercado já está precificando isso, mas eu continuo vendo o pessoal na expectativa de que a guerra vai acabar, porque o prejuízo está sendo cada vez mais alto, mas isso até o Emanuel falou ontem. Quando a gente fala de geopolítica, eu até separei, não trouxe para mostrar agora, mas eu trago terça que vem, uma série de gráficos históricos, né? Rússia, Polônia, Ucrânia, toda essa história desse miolo ali da Europa Central, indo ali na direção ali da Ásia, né? É um ninho de mafagarfa há séculos.
é um país tomando território dos outros há séculos e aí pede guerra, devolve. Ou seja, esse cenário geopolítico, essa coisa histórica é tão forte, que não é a questão financeira, mas está com inflação, os alimentos. A Inglaterra não fez o tratado de paz com Hitler na Segunda Guerra Mundial porque os ingleses estavam passando fome. Ou seja, quando a gente fala de guerra, de geopolítica, de interesses nacionais, não é um índice de inflação, ou mesmo de desemprego, ou valor de moeda, que vai fazer os líderes chegarem e falar, não, tem razão, o euro está desvalorizando, a inflação está alta, pô, vamos acenar, vamos falar com Putin para parar com isso, etc. Não tem como, vai abrir as pernas para o Putin. Próximo passo é abrir as pernas para a China, para a Coreia do Norte, para o Irã. Todo mundo sabe disso. É óbvio que todo mundo sabe disso. Pelo menos qualquer um ligado à análise política, geopolítica, sabe disso. Pode ser que economista não pare para pensar nisso, mas isso é fato. Então, as incertezas dessa guerra, pô, desde fevereiro, quando a gente falou sobre a guerra pela primeira vez, a guerra nem tinha começado, eu falei, a guerra vai acontecer, por isso. Né? Inaceitável para a Rússia essa proximidade da OTAN no seu quintal. Né? Ali é uma região tampão, eles não podem permitir isso. Né? E eu via o pessoal falando, mas qual a diferença? Já tem míssil da OTAN na Polônia, qual a diferença de ter míssil agora da OTAN na Ucrânia? Né? É 1 minuto mais rápido para chegar em Moscou? Não é questão de míssil, não estamos falando de guerra nuclear, estamos falando de tanques, de espaço de passagem para você invadir um país. Então, tem uma série de variáveis que mercado financeiro, talvez por ser um cenário inédito, né? Está acostumado com guerras assim no Oriente Médio, que mexe com petróleo, mas daqui a pouco todo mundo, né? O Pepe dá um chacoalhão aqui, outro ali, um freio de arrumação, volta tudo normal, o petróleo volta a cair. Agora a gente está falando num cenário desafiador que a gente não tem desde a Segunda Guerra Mundial, onde a gente está falando de potências europeias em guerra, em confronto, aonde, em termos geopolíticos, nenhuma delas pode ceder, nenhuma. Eu falei até 2 meses atrás, a única solução para essa guerra é chegar um general russo lá, como tentaram fazer na Alemanha nazista, chegar, dar um teco no Putin, né, e ele morrer, e aí o Estado-Maior pedir a abertura de negociação. Mas, caso contrário, o Putin não tem razão para recuar, não pode recuar, e muito menos a OTAN e o Ocidente. Então, quem sofre é o euro. Né? Daqui a pouco a gente vai acabar o verão na Europa, começa o inverno, tem agora eu fiquei sabendo hoje, essa questão que a Índia está comprando petróleo da Rússia para vender para os Estados Unidos e Europa. Ainda não parei para ler mais sobre isso, mas me contaram, os meus traders contaram para mim agora de manhã, mais cedo. Eu não chequei ainda essa informação, mas eu falei, bom, eu ia falar um palavrão, de lascar, né? Para não usar o palavrão que eu pensei, é de lascar, né? Ou seja, o pessoal vai encontrando aí os seus caminhos, né, de menor impedância para resolver essa questão energética, mas a questão geopolítica continua no radar e não tem nenhuma luz no fim do túnel por enquanto. Nenhuma, zero. Até agora, elucubrando aqui com meus botões, eu só penso em 2 alternativas. Num cenário de uma batalha mais barra pesada lá no meio da Ucrânia, de repente a Rússia soltar um míssil nuclear tático só para dar aquele choque, né, no mundo inteiro, e o mundo inteiro sabendo que dali em diante aí é ladeira abaixo, o mundo inteiro tentar buscar um acordo para encerrar a guerra, ou a eliminação do Putin como líder da Rússia. São as únicas 2 alternativas que eu enxergo agora para acabar essa guerra. Por quê? Mesmo que a Rússia pare agora em toda a conquista do sul da Ucrânia, líder nenhum da Ucrânia, e não é só o líder, povo nenhum, não importa quantos já tenham morrido, vai aceitar que 1/3 do seu país agora seja entregue de mão beijada não, porque já morreu muita gente, mas seja entregue para outra nação agressora, né, com acesso ao mar, a principal região industrial. Quem vai aceitar uma situação dessa é você ser um Estado zumbi a partir daí, você deixar de existir como nação praticamente, perder o acesso ao Mar Negro, e daí do Mar Negro pelo Bósforo ao Mar Mediterrâneo, ao resto do mundo,
você perder esse acesso, porque a Rússia tirou todo o seu acesso e pegou também todas as indústrias que estavam ali, né? Enfim, é inaceitável para a Ucrânia, não importa. Agora não adianta discutir, a OTAN fez errado, a Ucrânia fez errado, quando eu vejo o pessoal discutindo e perdendo o foco, né? Eu acho que não foi só a OTAN que fez errado, o Ocidente, quando acabou o muro de Berlim, 85% da população russa é na parte europeia, né? Pô, era chegar e falar, vem cá, agora você vai entrar para a União Europeia com a gente, Rússia, e focar a China como inimigo, China como próximo adversário, e não a Rússia, não ter feito o que foi feito de tripudiar, né, como Fukuyama falou, fim da história, o capitalismo venceu, né? Enfim, o capitalismo foi reinventado pelos chineses, né, nesse século XXI. Foi feito tudo errado, só que agora não adianta, os erros foram feitos e a situação atual é essa. A gente não tem a mínima ideia de quando essa guerra vai acabar, o que vai acontecer com o petróleo. Tem Citibank falando que o petróleo vai para $60, tem o Goldman Sachs falando que vai para 380. Isso só confirma uma coisa, ninguém sabe P nenhuma. Ninguém sabe P nenhuma do que vai acontecer. Então, nessa hora, se você não sabe nada, confia na única entidade que sabe tudo. O preço. O preço desconta tudo. Se está caindo, você opera vendido. Se está subindo, você opera comprado. E enquanto a tendência não mudar, não tenta acertar topo nem fundo. Não tenta acertar topo de petróleo para vender e não tenta acertar fundo de bolsa para comprar. E não tenta acertar topo de dólar para vender e fundo de euro para comprar. As tendências são claríssimas e isso é a única coisa que não paira nenhuma incerteza. Acho que se todo mundo acreditasse nisso, não ficasse na discussão, análise técnica, ninguém usa. Isso é buchitagem de gestor e analista brasileiro. Eu conheço os gestores com quem eu tenho contato, todos eles ficam olhando o gráfico o dia inteiro, além dos fundamentos, né? É o ajuste fino para fazer entrada, para saber o que fazer, né? Ou seja, você faz a análise fundamentalista para fazer um filtro, e a decisão final vai em cima de gráfico, para operar a tendência, etc. Você pode tentar acertar fundo? Pode, com um pezinho de cada vez, né? Né? Para não afundar de uma vez só. Porque se sentar com os dois e ali não for fundo, você afunda. Então, e aí falando isso para o varejo eu vejo as pessoas comentando, tivemos o crash aí de março, né, onde já tinha entrado milhões de CPFs na bolsa por conta de juros baixos, poupança, poupança não dá dinheiro, venha para a bolsa, quantidade de gente que entrou em final de 2019 na bolsa não está no gibi, né, tivemos o crash de março, tivemos todo o toda a correção aí de 131 mil para 100 mil no semestre passado, segundo semestre que a gente acompanhou aqui toda semana, né, e o que eu leio agora, nos últimos desde abril para cá, o pessoal dizendo todo mês, esse foi o mês que eu mais perdi dinheiro, isso em abril. Aí mesma galera chega em maio, esse foi o mês que eu mais perdi dinheiro. Aí fechou junho, o mercado tá malvado, hein? Esse foi o mês que eu mais perdi dinheiro. Falei, caramba, ou seja, aprendizado zero, né? Isso que é o pior. A esperança, o efeito ancoragem que os preços antigos têm na cabeça das pessoas está levando todo mundo a destruir patrimônio numa velocidade, em termos de varejo, jamais vista na história da Bolsa Brasileira. E eu vou mostrar um gráfico rapidinho aqui para vocês. Por exemplo, aqui, por acaso estava aqui olhando o minério de ferro, olha aqui minério de ferro, né, que é um gráfico também super importante por causa da nossa Vale, por conta de commodities, tá? Minério de ferro, E ele funciona numa precisão, tá? Tão sensacional, essa queda toda aqui, ele foi buscar o primeiro alvo, esta última alta aqui, ele já foi buscar o segundo alvo esse que foi perdido ontem, e aí hoje está fazendo, hoje no horário, na verdade isso aqui seria o pregão de amanhã na Ásia, né? Seria um aftermarket lá em Singapura, né? Já meio que querendo fazer um pullback para continuar o caminho, para buscar os $88, tá? Tá aqui os alvos, bonitinho, projetados, tá? E quando a gente olha China, né? Todo mundo fala, China, o Brasil, China, a China, né, deu essa puxada com o anúncio lá dos $2 trilhões de estímulos, mas quando você olha a tendência na bolsa chinesa, a
tendência primária de baixa ainda. Veio lá buscar a média de 200 na primária de baixa. E detalhe, nessa retração aqui que é a última. Então, enquanto tiver uma dessas 3 retrações aqui no meio do caminho, o movimento é de correção. Não importa o quanto tenha subido. Subiu 20% com o anúncio lá dos 2 trilhões de dólares de estímulo. Beleza, mas 2 trilhões de dólares de estímulo de infraestrutura, mas o minério de ferro continua caindo desde então. Quer dizer, alguma coisa está errada, alguém está mentindo aqui no caso da China. Quando a gente olha petróleo, por exemplo, caindo 6,60 agora. Eu comentei ontem, né, no meu programa diário. Cara, o alvo do petróleo para mim é 92, 93 dólares, está aqui. Bonitão vindo para cá, né? Mas enquanto, por exemplo, ele pode até cair até 88 dólares. Se vier até 88 dólares, continua em tendência de alta primária. Ou seja, quem tradou isso aqui, pegou dólar futuro, petróleo futuro, pegou isso aqui, fez um trade maravilhoso. Mas a tendência do petróleo ainda é de alta na tendência primária, apesar dessa correção. As pessoas ficam olhando muito no curto prazo, né? Mas tem que ter a visão de longo prazo, como essa aqui, ó. Olha aqui a linha branca aqui, desde 2021, ó, subindo, de tempos em tempos, o mercado vem buscar essa tendência primária. E é o que ele está fazendo. Enquanto essa linha branca não virar para baixo, é petróleo em alta. E aí, quando a gente olha o DXY, né, mesma coisa, o DXY, ó, tendência de alta clara, primária, olha a primária aqui, secundária e terciária, né? E hoje, até essa correçãozinha que está dando agora, merreca aqui no DXY, é porque depois de romper esse topo aqui, ele chegou num segundo alvo aqui, então é natural que ele faça uma correção, talvez até a região dos 107 pontos, quem sabe até os 105 pontos, para depois voltar na tendência e buscar os 111, que é alvo de curto prazo. Mas qual é o alvo de longo prazo do DXY? Está aqui. E aí eu vou mostrar no Profit, privilegiar nossos amigos lá do Sul, que eu tenho o DXY aqui, ó, DXY, botar no gráfico semanal. E esse gráfico, para mim, é o mais assustador de todos. E aí é aquela história, aí é gráfico na veia, o preço desconta tudo e contra fatos não há argumentos, né? Aqui a gente teve o topo em 2001, onde o dólar subiu, né, os últimos anos da década de 90, porque todo mundo indo para a Nasdaq comprar papel de tecnologia, né? Aí depois estourou a bolha, etc., incentivos para variar, jogar juros para baixo, como o Greenspan fez, e aí, ó, juros para baixo, dólar desovou, tá? Isso 2001. 2001 foi o topo, né? Aqui bem na altura da bolha da Nasdaq, né? Que, assim como hoje, né, o dólar sobe porque muita gente indo atrás do título do Tesouro, aqui era todo mundo indo atrás de ações da Nasdaq, que é a bolha das .com. E aí desabou o dólar, e aí, ó, todas moedas e commodities em geral, elas são muito técnicas com relação a esses alvos aqui que eu projeto, muito técnicas. E a retração por excelência para retomada de tendência é essa retração aqui de 61,8, é a terceira, né? No caso, olhando de baixo para cima, é a terceira. Então, ele bateu aqui justamente em 2016, dezembro, janeiro de 2016, inclusive foi quando a bolsa, o SP fez fundo, e aí passou a subir, e aí o dólar passou a cair. Fez novo teste aqui, bem em março de 2020, na pandemia, quando o dólar bateu aqui, e aí veio os estímulos, o dólar voltou a cair. E aí agora, com a questão de inflação, etc., e o risco, né, o dólar passou a subir e rompeu essa terceira retração. Quando rompe essa terceira retração, cara, pode dar como líquido e certo que ele vai vir buscar esse topo aqui. Ou seja, o topo de 120 pontos do DXY. E aí, voltando agora, né, para um gráfico mais curto, né, vamos olhar o diário. Olha aqui. O que o dólar fez? O dólar index. Tá? Ó, aqui tá aquela terceira retração que eu falei. Ele rompeu, veio testar ela, o que era resistência como suporte, né? Fazendo um pullback, ó. E
semana passada confirmou o rompimento desse pullback. Então tá aqui os alvos. Então, os alvos estão aqui. Ou seja, o dólar está subindo em relação a todas as moedas desenvolvidas. Pô, não vai subir em relação ao real? O dólar o iene está se desvalorizando em relação ao dólar. Tipo assim, querer que o real vá na direção contrária é a mesma coisa que querer agora que o peso argentino se valorize em relação ao real, né? Pô, se o iene está se desvalorizando em relação ao dólar, né? Então, essa paridade do euro, e aí voltando ao euro, que a coisa fica mais feia, essa paridade, para mim, é apenas momentânea, porque vai perder essa paridade. Deixa eu pegar aqui mais um gráfico. Vamos pegar aqui o euro, provavelmente dito. DXY é quase 60% euro, mas eu acho que a galera vai curtir ver o euro mesmo. Ó, o euro, a gente teve, já vou até mostrar gráfico semanal, a gente teve essa última perna de alta aqui, né, que aí fez essa estrutura aqui. Quando perdeu este fundo, ó, cravou o primeiro alvo, repique até a média de 200 aqui no semanal. Aí derreteu, retomou a tendência, veio no segundo alvo, aí veio fazer o pullback no primeiro alvo, derreteu, veio até o terceiro alvo, e aqui não conseguiu nem fazer o pullback até o segundo alvo, que foi rompido, ou a média de 20, já derreteu. E semana passada, perdeu esse fundo aqui. Então ele perdeu o terceiro alvo, e aí eu botei alvos intermediários aqui de curto prazo, que são esses aqui, que inclusive ontem, perdeu já o primeiro alvo, tá? Com essa queda aqui. E só que agora, com essa estrutura aqui que foi montada e perdida, olha só, ele perdeu este fundo, ele abriu esses alvos para baixo, ó, 0,95, 0,89 e teria um terceiro alvo aqui, 0,78, ou seja, 78 centavos de dólar, né, para 1 euro. Vai chegar lá? Aí eu já não tenho a mínima ideia, vai depender agora, acompanhar o mercado dia a dia, semana a semana, ver a questão do petróleo, a questão da inflação, como é que se comporta o Banco Central Europeu, que não está com a mesma determinação que o Fed de controlar a inflação. Até porque é complicado, né? Numa situação de guerra como está, ainda forçar uma recessão, os Estados Unidos tem que fazer isso. Os Estados Unidos precisa fazer isso. O Banco Central Europeu não está querendo fazer isso. Então, isso só vai jogar contra a moeda, né? Porque o Fed vai vir babando aí na próxima reunião para aumentar juros, e sabe Deus qual vai ser o discurso, né, deles na entrevista coletiva depois dessa reunião, porque todos os presidentes regionais de Fed estão sendo taxativos que tem que dar porrada agora, que a coisa está saindo do controle. E os Estados Unidos lembra muito bem, né? Pode lembrar pelos livros de história, e os gestores não lembrarem porque não viverem isso, mas os diretores de Fed, etc., lembram muito bem o que foi os anos 70 nos Estados Unidos em termos de inflação, que o Paul Volcker teve que dar aquela porrada. E se você pegar toda a bolsa, todos os anos 70 dos Estados Unidos, que foi justamente após o fim do padrão ouro, 2 choques de petróleo, 73 e 79, tudo isso que aconteceu, a inflação da guerra do Vietnã, se você indexar os anos 70 pela inflação, houve uma destruição de valor das ações equivalente ao crash de 29. Então, qualquer acadêmico, né, e esses caras do Fed são acadêmicos, sabe disso. Então, eles estão vindo para derrubar a inflação. E vão vir com força, e estão determinados a isso, até realmente ter uma recessão. Só que até ter uma recessão de tipo, a gente está em pleno emprego, pô. Recessão, chegar o quê? 5% de desemprego? Isso é recessão aonde? Pode até ser que o PIB caia, mas 5% de desemprego, 6%, a partir daí que o pessoal começa, não, agora peraí, vamos proteger o emprego. É o mandato duplo do Fed, proteger a moeda e proteger o emprego. Agora não tem o que proteger o emprego, com esses payrolls que estão saindo um depois do outro. Continua em pleno emprego. E olhando o euro aqui agora no diário, ó, tá aqui, ó. O euro no diário perdeu ontem, então, aquele primeiro alvo esse que foi cravado na sexta e, ó, bateu e já voltou, só que ontem, né, depois do payroll, tudo, depois que digeriram, passaram no final de semana digerindo, derreteu, perdeu,
E agora, aparentemente, está fazendo um pullback hoje, essa pequena alta no euro, para depois continuar esta queda. Então está aqui, euro, tendência primária de baixa, secundária de baixa, terciária de baixa. Ou seja, dólar extremamente forte. E aí, quando a gente vai para o nosso dolinha, a gente tem alguma razão, somente com PEC kamikaze e sabe Deus que mais que vai acontecer aí de ruído, seja político, institucional, constitucional, eleitoral, o que vai ser feito em termos de gastos, o que nos espera, ninguém sabe, é uma caixinha de surpresa lá Brasília, é pior que Kinder Ovo ou fralda de criança. O dólar, simplesmente, ele rompeu aquela terceira retração, né, igual o DXY, só que aqui é dessa série menor, né, que vem do topo lá de dezembro de 21, ele rompeu aqui esse topo, e aí, normalmente, quando rompe esse topo, ele tem alvo lá em cima, no topo de novo, que é o 5,75. Mas, por enquanto, a gente pode trabalhar com esses alvos intermediários, 5,52, 5,72, e aí, boa possibilidade de romper os 5,75 e vir buscar os 6,04 aqui em cima. E aí, mas o Banco Central, né, não vai permitir, nós temos a terceira maior reserva de dólar do mundo, de ativos indexados em dólar, etc. Vai vender reserva agora, é enxugar gelo, é burrice, na minha opinião é burrice, sabe? Só se sair liquidando dezenas e dezenas de bilhões de dólares, ou seja, numa situação fiscal como a que a gente está, a gente vai queimar? Não é, acho que não é o momento de enxugar gelo. Pelo menos é a única coisa da nossa âncora fiscal que sobreviveu, que ainda resiste, é a nossa reserva. Tudo bem, é muito grande, é muito fora dos padrões, né, de outras economias. Sim, mas a nossa economia é uma economia fora de padrões, né, uma economia comoditizada, onde os políticos, né, em época eleitoral, gastam sem querer saber, só querem saber de reeleição, aquela história, farinha pouca, meu pirão primeiro, vamos fazer PEC da bondade, vai mudar em nada, pelo contrário, né, a inflação vai corroer isso rapidinho e talvez nem dê tempo dos mais desfavorecidos ou invisíveis, como diz o Paulo Guedes, sentirem algum alívio com essa PEC. É só para inglês ver, na minha opinião. Tá aí, tá preto certo, no branco o gráfico. Triste, né? Tá certo, André. Só acho que eu falo isso com prazer, não falo não, pelo contrário. Não, só acho que eu tô, ele tá sempre vendido, eu não tô vendido. Quer dizer, quando tá caindo eu tô vendido, quando tá subindo eu tô comprado. Eu tô só agora fazendo uma interpretação do que tá na minha cara, na tela aqui. Né? Tô vendo isso. Tá certo, André. Tem que ser honesto, sincero mesmo. Tá certo, a gente agradece mais uma vez aqui. Como sempre, um prazer poder falar contigo, grande André Machado. Te espero na semana que vem, então. Valeu, Paulinha. Give me four. Obrigada. Vamos lá, somos ogro. Beijos, obrigada. Valeu. Beijo, até mais. Beijão. Tchau, tchau.